posso sair daqui? Eu vou estar dentro, na hora que eu voltar na minha sala, eu vou estar dentro de lá. Tá. Aí você pode sair, pode só encostar a porta e vem fechando. Tá. Se for um pouquinho mais depois das 5, não tem problema, tá? Acho que não vai demorar tanto assim. Depois das 5. Vamos ver. Então, para não atrasarmos mais, eu queria oficialmente dar as boas-vindas a todos vocês e agradecer imensamente a oportunidade de ter vocês todos aqui presentes na sala, né? Então, inicialmente, agradecer pessoalmente a professora Maria José Pereira Vilar, que é nosso membro interno aqui, que faz parte da composição da banca de dissertação, da defesa de dissertação do aluno Ricardo José Oliveira, da professora doutora Marta Menezes, da Escola Baiana de Medicina, que também gentilmente aceitou o nosso convite para participar da banca do Ricardo. E um prazer enorme também termos um suplente externo, que é o professor Dr. Paulo Marcondes. Muita satisfação em termos todos vocês aqui conosco. Eu tenho certeza que hoje à tarde será extremamente proveitosa, no sentido de aprofundarmos um pouco mais a discussão sobre a utilização das tecnologias de comunicação, de informação e comunicação, que é objeto da dissertação de mestrado do Dr. Ricardo. Então, inicialmente eu passo a palavra ao Dr. Ricardo. Ele terá 50 minutos para fazer a sua exposição e após a exposição nós teremos meia hora para cada membro da comissão avaliadora, para que vocês possam fazer a arguição e obter as respostas do candidato. Uma boa tarde produtiva para todos. Boa tarde a todos. Quero, como Rosiane, agradecer a presença de todos vocês, a professora Maria José, a professora Marta, o professor Paulo. Hoje à tarde estamos aqui para discutirmos o objeto da minha dissertação, que será a utilização da Imperative Space Education como estratégia de melhoria do ensino de pneumologia no curso de medicina. Só passar ali para... Tem que passar... Não. Só um pouquinho. Tem que passar. Já passou. Eles já estão vendo? Certo. Ótimo. Bom, a partir de 2001, quando foi publicadas as novas diretrizes do curso de medicina, nós, professores, ficamos com a incumbência do desenvolvimento de competências e habilidades profissionais para os estudantes de medicina. Essas competências são várias, né? As competências gerais, nós temos a atenção à saúde, a tomada de decisões, a comunicação, a liderança, a administração, gerenciamento e a educação permanente. Então, todas essas competências, os novos alunos de medicina, eles têm que ter. A atenção à saúde é fácil para nós conseguirmos dos alunos, porque é o que nós sempre fazemos. No entanto, as outras competências gerais, nós temos um desafio pela frente, principalmente em relação a tomada de decisões, comunicação, liderança, administração, gerenciamento, e aqui a gente vai discutir um pouco em relação à educação permanente desse estudante. A educação permanente, durante o curso de medicina, a gente consegue até dar para o aluno uma certa educação permanente. No entanto, depois que ele termina o curso, se ele definisse por fazer uma residência, ele ainda vai ter essa educação permanente por alguns anos. Mas se ele optar por iniciar já no mercado de trabalho, vai depender dele próprio essa educação permanente. Com o uso crescente das tecnologias de informação e comunicação pelos estudantes e por todos nos últimos anos, essa educação permanente ela começa a se tornar mais fácil. Lógico que também a depender do aluno ou do médico. Então, surgiu nas últimas 2 décadas um termo que não existia antes, que se chama e-learning. O e-learning são ferramentas utilizadas via web com objetivo educacional.
tem uma abordagem pedagógica flexível, geralmente centrada no aluno, incentivando a sua interação, a sua colaboração e a sua comunicação com o seu respectivo professor. Tem várias abordagens de e-learning. A mais comum é a sua associação com o ensino tradicional, que se chamaria Blended Education, ou seja, uma educação misturada. No Brasil, o impacto desse e-learning ainda é muito modesto. Ele acontece principalmente sob a forma de Computer Education, que seria o aprendizado auxiliado pelo computador, ou em ambientes virtuais de aprendizagem, de ensino à distância, ou cursos lato sensu, especializações, onde o aluno tem um chat com o professor em uma data marcada. Em 1991, alguns pesquisadores, psicólogos, pesquisadores, chefiado por esse pesquisador chamado Topino, ele descreveu uma educação espaçada, ou Spaced Education. Essa Spaced Education, ele verificou que era um programa pedagógico, estruturado com o benefício do efeito espaçamento. O que é que ele viu que seria esse efeito espaçamento? O efeito espaçamento é que repetições do mesmo tema no decorrer de um período, de um tempo, levaria a um melhor aprendizado. Ele identificou isso em crianças e em adolescentes. Por volta de 2005, 2003 a 2005, um pesquisador americano chamado Keffer, ele desenvolveu o Interactive Space Education, a educação espaçada interativa, que seria um programa também pedagógico que teria os benefícios tanto do efeito espaçamento quanto do efeito teste. Esse efeito teste seria mais relacionado a questionários, a perguntas que seria feita a alunos, com o desafio deles descobrirem qual é a resposta. Certo? Esse Interactive Space Education é um modo de e-learning, como vários outros, mas é um modo que, a nosso ver, se encaixava para aplicarmos aos nossos estudantes aqui do Rio Grande do Norte. O Interactive Space Education, ele é formado por formulários. Cada formulário do Interactive Space Education contém 2 componentes. Um componente chamado componente avaliativo, que teria o efeito teste, que é uma questão de múltipla escolha ou de resposta curta. Então, o aluno ele recebe por e-mail o componente avaliativo, responde esse componente avaliativo e no momento, logo depois que ele responde o componente avaliativo, ele receberia o componente educacional. Do componente educacional haveria a resposta correta àquela pergunta anterior, um pequeno feedback falando sobre a resposta correta e explicando por que as outras alternativas estão erradas, além de um link para um site da web grátis sobre o tema da questão. Um exemplo, por exemplo, desse Interactive Space Education, nós vemos aqui o aluno receberia o questionário via web, certo? Com um link de acesso. Lembro a vocês também que esses questionários, todos eles foram feitos pela plataforma Google Docs. Então, eles, na hora que clicarem no link, eles teriam acesso ao questionário, à pergunta, eles identificariam, colocariam o nome, escolheria a resposta correta e submeteria essa resposta. Com a submissão, surgiria o feedback, que traria a resposta correta, nesse caso, por exemplo, a resposta letra E, uma pequena explicação sobre a resposta correta, outra explicação em relação às incorretas, por que as outras alternativas estão incorretas, e ele receberia também um link para se aprofundar no assunto com temas, o link ele dava acesso a um site da web grátis para aprofundar no assunto. Por exemplo, nesse caso aqui, se abriria para o projeto Diretrizes, que é do governo federal, falando aqui sobre o uso da profilaxia tromboembolismo venoso.
em pacientes clínicos. Essa plataforma Google Docs é interessante porque, além de nós podermos fazer o questionário, nós podemos também controlar as pessoas que responderam. Então, na mesma plataforma a gente tem controlando a data e as pessoas que responderam e qual foi a resposta que as pessoas responderam. Então, esse pesquisador, o Keffer, que foi quem desenvolveu esse Interactive Space Education, já fez vários trabalhos nos Estados Unidos, vários ensaios clínicos randomizados com essa ferramenta Interactive Space Education, mostrando que houve melhora na aquisição do conhecimento, uma maior retenção do aprendizado e uma boa aceitação por parte dos alunos. Ela foi geralmente aplicada mais em disciplinas de pós-graduação, na residência médica, e em algumas da graduação, especificamente na urologia, por ele ser professor de urologia. Mas em outras disciplinas, a princípio, não foi aplicado. Que vários artigos que ele publicou já sobre essa ferramenta. Um exemplo da ferramenta seria esse daqui, no qual ele faz 3 ciclos, certo? O primeiro ciclo, ele faz com que o aluno responda pelo menos 2 vezes a mesma questão. Se o aluno errar a questão, ele vai responder a 3ª, 4ª vez, até ele acertar pelo menos 2 vezes seguidas essa questão. Depois ele passa para o ciclo 2, que ele vai receber novamente essas questões. E o ciclo 3 também ele repete essa repetição dessas questões. De maneira que, nos trabalhos originais, o que acontecia? Primeiro, ele priorizava para que o aluno respondesse de maneira correta a questão, o que a gente vai ver que no nosso trabalho nós não priorizamos necessariamente isto. E a questão era literalmente repetida 2, 3, 4 vezes, até que o aluno acertasse pelo menos 2 vezes essa questão. O que também não é o caso da nossa, não vai ser o caso da nossa dissertação, vai ser diferente. Outro diferencial do nosso estudo é que Keffer ele usava os próprios questionários dele para avaliar o ganho de aprendizado do aluno. O que no nosso caso vai ser diferente. Nós vamos ter um pré-teste e um pós-teste para avaliar o ganho desse aluno. A gente não vai avaliar o ganho de aprendizado do aluno utilizando as próprias perguntas que nós fizemos. No Brasil, a educação médica online está tipo que embrionária. A UFRN, através da disciplina de iniciação ao exame clínico, professora Rosiane, desde meados de 2009, 2010, começou a desenvolver um trabalho nesse sentido. Foi ela que colocou essa ferramenta em prática aqui na nossa universidade, avaliando o desempenho cognitivo e clínico na semiologia cardiovascular. Então, esse trabalho dela foi até apresentado no AME 2011, certo? Como forma de apresentação do tema livre. E depois desse pontapé inicial dado por ela, nós começamos a tentar aperfeiçoar essa ferramenta. Um estudo realizado aqui na UFRN sobre o que é que os estudantes têm de dispositivos de tecnologia de comunicação e informação disponíveis para que possa ser aplicado essas ferramentas de e-learning, mostrou que a maioria dos estudantes tem disponíveis smartphones, cerca de 83,4%, 45% deles têm tablet, laptop e notebook, 91% dos estudantes de medicina tinham também, e computador de mesa, 62,3%, mostrando que a gente está em um ambiente propício para a utilização dessas ferramentas de e-learning. Outra pergunta desse mesmo artigo, que foi feito aqui por alunos aqui da nossa universidade, mostrou que a maioria desses alunos, a maioria dos estudantes de medicina da nossa universidade, eles têm acesso à banda larga, o que também favorece também a aplicação dessas ferramentas de e-learning para ele. Então, 96,1% dos alunos têm acesso à banda larga e só 3,9% é que usam a internet
com a velocidade mais baixa seria a internet de escada. No caso, nós aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte já fizemos a avaliação na disciplina de iniciação ao exame clínico e optamos por avaliar em outras disciplinas. Optamos por avaliar na disciplina de doenças do sistema respiratório em virtude da ampla prevalência, de uma prevalência elevada de doenças respiratórias na nossa população. A pneumologia é uma disciplina que ela alberga vários sinais e sintomas que têm alta prevalência na população, como, por exemplo, a tosse, que é o quinto principal sintoma encontrado na população. A asma, que chega a ter uma incidência próxima de 21% entre crianças e adolescentes. Num inquérito epidemiológico mundial, o Brasil ele ficou em terceiro lugar com 21% de prevalência em crianças e adolescentes que tiveram algum sintoma de asma no decorrer de um ano. Em relação aos adultos e aos idosos, a gente tem na pneumologia o DPOC, que no inquérito epidemiológico também realizado aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, nós encontramos uma prevalência de 15,8% de doença pulmonar obstrutiva crônica na população acima de 40 anos, e não necessariamente fumando, na população em geral, acima de 40 anos, em São Paulo, elas tinham o diagnóstico espirométrico e clínico de DPOC. Então, mostrando que é uma disciplina que tem doenças e sintomas com alta prevalência, daí a sua importância. Os objetivos do nosso trabalho foi basicamente dois. Inicialmente, avaliar a percepção do estudante quanto à contribuição desta ferramenta, da Interactive Space Education, no seu processo de ensino e aprendizado, e analisar a utilização da Interactive Space Education como uma ferramenta para melhorar o aprendizado de pneumologia. Como objetivos específicos, nós temos contribuir para um desenvolvimento de um raciocínio clínico voltado aos agravos pulmonares na disciplina de na disciplina de iniciação ao exame clínico, implementar uma nova metodologia ativa de ensino-aprendizagem, a Interactive Space Education, na disciplina de doenças do sistema respiratório, estimular a educação permanente pelo estudante do curso de medicina pela utilização da ferramenta de e-learning Interactive Space Education. Esse último objetivo específico é até um pouco difícil da gente quantificar, mas mais tarde a gente vai discutir o que é que a gente achou sobre esse objetivo. Então, o desenho do estudo, o objetivo principal foi a utilização do Interactive Space Education para a melhora do aprendizado. Nós dividimos em duas disciplinas. Inicialmente, a disciplina de iniciação ao exame clínico, nós fizemos uma adição de formulários de semiologia respiratória aos formulários já ofertados de semiologia cardiovascular. Esses formulários eles eram enviados 2 vezes por semana, por 13 semanas. E ao final dessas 13 semanas, os alunos receberam um formulário também feito no Google Docs para avaliação da percepção do estudante quanto à utilização da ferramenta para a melhora do aprendizado em semiologia. Já na disciplina de doenças do sistema respiratório, nós fizemos um estudo randomizado com crossover, no qual a pergunta foi avaliar qual o percentual de resposta necessário para a efetividade desta ferramenta. A gente avaliou se a ferramenta tinha uma efetividade na melhora do aprendizado e quanto que os estudantes tinham que responder, quantos formulários eles tinham que responder para a gente considerar que o estudante vai ter um benefício em relação à efetividade dessa ferramenta para o seu ganho de aprendizado. Então, no primeiro artigo, eles receberam esse formulário, no qual se avaliava a contribuição do Interactive Space Education para o seu aprendizado. Nós avaliamos os itens dos formulários, como a clareza, a qualidade do feedback, o tempo para eles responderem o feedback, o tempo para eles acessarem o link,
a frequência, se era uma frequência adequada, 2 vezes por semana. Avaliamos a questão do grau de profundidade das questões, se eram muito profundos, ou se eram na medida certa, ou se eram perguntas muito superficiais. Avaliamos a motivação do aluno para responder os questionários. Avaliamos o ganho no seu aprendizado teórico e prático, além de quesitos abertos sobre dificuldades encontradas no método e no que esse método proporcionou de melhor para o aluno nesta disciplina. Já na disciplina de doenças do sistema respiratório, a gente fez um estudo clínico, randomizado e cruzado. Por que cruzado? Cruzado porque nós não tínhamos controle, porque no primeiro estudo feito pela professora Rosiane, ela fez com controle. Alguns alunos recebiam Interactive Space Education e outros não recebiam. Como se mostrou uma efetividade, nós optamos por não, achamos antiético a gente deixar alunos sem receberem esse material, Interactive Space Education. Então, o que nós fizemos foi o que Kefford fazia. Ele fazia 2 cortes diferentes, certo? Então, nós fizemos 2 grupos diferentes. Um grupo A, chamado grupo básico, que eles recebiam temas básicos, e o grupo B, avançados, que recebiam temas avançados. O grupo A, inicialmente, recebia assuntos sobre doenças obstrutivas, asma, DPOC e infecções pulmonares. O grupo B recebia sobre temas avançados, sobre causas diversas de insuficiência respiratória e câncer de pulmão. Aqui também tem uma abordagem interessante que nós fizemos. O grupo A, ele recebeu esses temas de acordo com o que ele vinha recebendo durante as aulas expositivas tradicionais na faculdade. Então, se o aluno tinha uma aula sobre asma, ele recebia um formulário do Interactive Space Education sobre asma. Se ele tinha a aula DPOC, ele recebia sobre DPOC. Enquanto que o aluno que estava randomizado para o grupo B, ele recebia, se tinha aula de asma, ele recebia um formulário sobre insuficiência respiratória. Se tinha asma DPOC, aula DPOC, ele recebia sobre câncer de pulmão. De maneira que após 6 semanas havia uma inversão desses 2 grupos. No primeiro dia de aula, eles fizeram um pré-teste, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e fizeram o pré-teste com 20 questões de múltipla escolha. Cada questão com a mesma pontuação, valia meio ponto. E, geralmente no último dia de aula, eles faziam um pós-teste. Tanto o pré-teste quanto o pós-teste, eles sabiam que iam realizar por conta que eles assinavam o termo de consentimento, e no termo de consentimento havia explicando que eles fariam esse pré e o pós-teste, mas não havia uma data específica para eles fazerem esse pós-teste. Por quê? Para evitar o viés de eles sabendo a data que iria acontecer o pós-teste, deles estudarem antes o assunto, um dia antes, e fazerem prova, como eles fazem a maioria das vezes as provas tradicionais. Então, para evitar esse viés, nós fizemos o pós-teste em um dia em que eles não sabiam. Em virtude disso, 11 alunos foram excluídos, porque eles não compareceram na aula que foi aplicado o pós-teste. E ficamos com um total de 131 alunos que realizaram o pós-teste. Após a realização desse pós-teste, nós dividimos esses alunos em 2 grupos. Grupo 1, aqueles que responderam maior ou igual a 50% dos formulários, ou seja, receberam 24 formulários em 12 semanas, então os que responderam acima de 12 foram colocados no grupo 1. E no grupo 2, aqueles alunos que responderam menos que 50% dos formulários, que ficou um total de 55 alunos. Tivemos o cuidado de verificar qual era o número necessário, né, calcular o tamanho da amostra no estudo comparativo. A gente teve o cuidado de avaliar para ver qual era o número necessário para que se transformasse numa amostra significante, e identificamos que o tamanho da amostra seria pelo menos de 54 alunos em cada grupo, que nós conseguimos um número acima disso daí. Isso com um nível de confiança de 95% e um estudo com poder de 80%.
Esse trabalho ele foi submetido e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, protocolo número 192 de 2011, com o número da CAI de 01800510011. A análise estatística foi feita uma análise estatística descritiva e inferencial. Utilizamos o programa SPSS versão 20.0, o teste Whitney-U, em virtude de serem dados não paramétricos, sendo o valor significante com P menor que 0,05 considerado estatisticamente significante. Então, vamos agora começar os resultados. Vamos começar pelo primeiro artigo, que seria a percepção do estudante quanto ao uso da Interactive Space Education para o aprendizado na disciplina de iniciação ao exame clínico. A taxa de resposta ao questionário online chegou a 67,4%, né? 66 dos 98 alunos que participaram. 93,9% dos estudantes estavam motivados para participar do Interactive Space Education. A idade média dos participantes foi de 20,9 anos, com um predomínio do sexo masculino. A Interactive Space Education contribuiu para um melhor aprendizado, foi considerado isso daí por 98,5% dos respondedores. Essa contribuição foi considerada mais do ponto de vista teórico e prático do que do ponto de vista só teórico, por 56% dos alunos. Todos os estudantes indicariam esta ferramenta para outros estudantes como forma de aprendizado. Na avaliação da ferramenta, em relação à clareza dos itens, qualidade do site, frequência de liberação do ISE, tempo para ler o feedback, qualidade do feedback, facilidade em acessar o link, tempo para responder o formulário, tempo para ler o link, a maioria dos alunos colocaram como bom ou excelente, certo? Já em relação ao segundo trabalho, que seria na disciplina de doenças do sistema respiratório, esta tabela aqui veio para mostrar mais os dados gerais referentes aos alunos. Do grupo 1 e no grupo 2, a predominância foi do sexo masculino. A idade média foi de 23,29 para o grupo 1 e 24,09, ou seja, mostrando que não houve diferença significativa. O índice de rendimento acadêmico. O índice de rendimento acadêmico é um índice que nós temos aqui na nossa universidade, que ele mede o rendimento do aluno. Nós justamente utilizamos esse índice de rendimento acadêmico para ser uma variável de controle nossa, para evitar de dizer, olha, em um grupo eu vou ter alunos que estão mais capacitados, no outro grupo eu tenho alunos que tiram geralmente menores notas. Então, esse índice, o que é que ele é? Ele é a média ponderada de todas as notas finais das disciplinas as quais o aluno cursou, vezes a carga horária, né? Cada disciplina ela tem, se multiplica pela sua carga horária, então você soma todas essas notas multiplicada pelas respectivas cargas horárias de cada disciplina e se divide esse valor pela carga horária total das disciplinas que o aluno já cursou, se chegando aí a um índice de rendimento acadêmico. Então aqui a gente vê que também não houve diferença, um P estatisticamente significante no índice de rendimento acadêmico em relação aos dois grupos. O pré-teste também, a média da nota deles no pré-teste também foi semelhante nos dois grupos, com um P de 0,58. A mediana de respostas dos formulários do Interactive Space Education, no grupo 1, como eu falei, que a maioria deles responderam mais do que 50%, eles tiveram uma mediana de 21, ou seja, responderam mais, em média, mais do que 87,5%, e a mediana do grupo 2 foi de 5, ou seja, responderam em torno, metade deles responderam em torno só de 20,8%. Nesse gráfico aqui nós vemos as notas médias obtidas pelos estudantes no pré e no pós-teste, considerando aquele envio inicial de temas básicos e avançados que nós fizemos. Então aqui nós não encontramos diferença estatística em relação às notas finais do pós-teste do grupo 1,
do grupo A e do grupo B, ou seja, independente se eles receberam primeiro os temas básicos ou os temas avançados, a nota praticamente foi idêntica. Então, isso não causou interferência no resultado final. O P foi de 0,95. A evolução também, ou seja, a média do aumento da pontuação entre o pré-teste e o pós-teste, também foi semelhante, né? No grupo A foi de 2,53,